Traída pelo marido e apunhalada pela amiga que mais confiava, ela abandona tudo e desaparece. Mas meses depois, o mundo inteiro passa a falar do nome dela, e o que ela revela em público deixa até o ex de joelhos implorando por perdão. Antes de descobrir como essa história termina, comenta aqui de qual cidade você está assistindo e já deixa seu like para apoiar o canal. Valentina acordou naquela manhã com a energia de quem sabia que o dia seria decisivo. O sol entrava pelas cortinas de linho da sala de estar, pintando o chão de madeira com listras douradas. Ela ajustou o blazer azul marinho, que caía perfeitamente sobre os ombros, e conferiu o reflexo no espelho da entrada. Seus olhos castanhos brilhavam com determinação, mas havia uma leve sombra de cansaço nas olheiras que nem a maquiagem conseguiu apagar. Há semanas, ela mergulhou de cabeça na preparação de uma apresentação que poderia mudar o destino da vinícola Aurora, a empresa que construiu com Ricardo, seu marido, ao longo de 10 anos. Cada slide, cada número, cada palavra fora escolhido com a precisão de um ourives. Era a chance de fechar um contrato com a Vinha Mundo, uma rede internacional que distribuía vinhos em mais de 30 países. Um passo que colocaria a Aurora no mapa global. Na cozinha, o aroma de café recém-passado a envolveu. Ricardo estava lá, debruçado sobre a mesa, com o laptop aberto e os óculos de armação preta escorregando no nariz. Ele ergueu os olhos, oferecendo um sorriso breve, quase mecânico. "Pronta para arrasar hoje, Val?" perguntou, enquanto digitava algo com rapidez. Ela assentiu, sentindo um aperto familiar no peito. Nos últimos meses, Ricardo parecia distante, mais focado em planilhas do que nela. Mas Valentina afastou o pensamento. Era o estresse, dizia a si mesma. A empresa exigia muito de ambos. "Você revisou os números que mandei ontem?" ela perguntou, servindo-se de uma xícara de café. Ricardo hesitou por um milésimo de segundo antes de responder. "Claro, está tudo certo. Você vai brilhar." O tom dele era encorajador, mas havia algo na voz. Uma nota fria, quase ensaiada, que fez Valentina franzir o senho. Ela tomou um gole do café, quente demais, e deixou a sensação queimar a dúvida. Hoje não era dia para desconfianças. Era dia de vencer. No escritório da Aurora, a movimentação já começava. Funcionários corriam com caixas de amostras, o telefone tocava sem parar, e o cheiro de papel novo e tinta de impressora pairava no ar. Valentina atravessou o corredor com passos firmes, cumprimentando a equipe com seu sorriso característico, aquele que abria portas e conquistava clientes. No canto da sala, Amanda, sua melhor amiga desde os tempos da faculdade, organizava papéis com uma energia nervosa. Amanda era sua sombra fiel, sempre ali para ajudar, ouvir, apoiar. Com os cabelos loiros presos em um coque desleixado e os óculos de armação redonda, ela parecia a personificação da lealdade. "Val, está tudo pronto para a reunião", disse Amanda, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Você vai arrasar, como sempre." Valentina sentiu um calor no peito. Amanda sempre soube como acalmá-la. As duas se conheciam desde os 18 anos, quando dividiam um quarto no alojamento universitário. Juntas riram, choraram, sonharam. Amanda foi a primeira a acreditar no sonho de Valentina de transformar a Aurora em algo grandioso. "Obrigada, Mandy", respondeu, apertando a mão da amiga. "Não sei o que faria sem você." Amanda desviou o olhar por um instante e Valentina atribuiu isso à timidez. Afinal, Amanda sempre fora mais reservada, mais na dela. A sala de reuniões estava impecável. A mesa de mogno reluzia sob a luz dos lustres, e as garrafas de vinho da Aurora, alinhadas como soldados, exibiam rótulos que contavam a história de cada safra. Valentina posicionou seu laptop, conectou o projetor e revisou os slides pela última vez. Cada detalhe foi pensado,
Gráficos que mostravam o crescimento da aurora, fotos das vinhas sob o sol poente, depoimentos de clientes satisfeitos. Era mais do que uma apresentação. Era a alma de Valentina projetada em números e imagens. Ela respirou fundo, sentindo o peso do momento. A Vinha Mundo era a maior oportunidade que já teve. Se tudo desse certo, a Aurora não seria mais apenas uma vinícola local. Seria um nome conhecido no mundo. Os diretores da Vinha Mundo chegaram pontualmente às 10. Homens e mulheres de ternos impecáveis, com sotaques variados e olhares avaliadores. Valentina os recebeu com a elegância que era sua marca registrada, conduzindo-os à sala com um sorriso que misturava confiança e calor. Ricardo entrou logo depois, impecável em seu terno cinza, e sentou-se ao lado dela. Amanda ficou no canto, com uma prancheta nas mãos, anotando algo com uma caneta que parecia nunca parar de se mover. A reunião começou com as formalidades de praxe. Apertos de mão, troca de cartões, comentários sobre o clima. Então, o presidente da Vinha Mundo, um homem de cabelos grisalhos, chamado Monsieur Lefebvre, pigarreou. Estamos ansiosos para ouvir sua proposta, senhora Valentina. Sua reputação a precede. Valentina se levantou, o coração batendo forte, mas os ombros retos. Clicou no primeiro slide e sua voz encheu a sala. Clara, firme, apaixonada. Ela falou sobre a história da Aurora, sobre o cuidado com cada garrafa, sobre o sonho de levar o sabor do Brasil ao mundo. Os diretores ouviam, alguns anotando, outros assentindo. Ela estava no controle, navegando pelos slides com a maestria de quem conhecia cada número de cor. Mas quando chegou ao slide principal, a estratégia de parceria com a Vinha Mundo, com projeções ousadas e um plano de distribuição detalhado, o slide não abria. Havia sumido dali. Valentina ficou sem entender o que estava acontecendo e tentou improvisar, mas de tão nervosa começou a gaguejar e então a porta da sala se abriu. Amanda entrou, com um sorriso tímido e uma pasta nas mãos. Desculpe interromper, disse, com uma voz que parecia doce, mas carregava um tom que Valentina não reconheceu. Acho que tenho algo a acrescentar. Vi que Valentina ficou um pouco nervosa e acredito que posso ajudar. Valentina franziu o senho, confusa. Amanda nunca interrompia reuniões. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Amanda conectou seu próprio pendrive ao projetor. A tela mudou e lá estava a apresentação de Valentina. Idêntica, palavra por palavra, slide por slide. Mas o nome no canto superior direito não era o de Valentina, era o de Amanda. Eu trabalhei nessa proposta nas últimas semanas, disse Amanda, com uma confiança que Valentina nunca viu nela. Acredito que a Aurora pode crescer ainda mais com a Vinha Mundo e quero compartilhar minha visão. Os diretores ergueram as sobrancelhas interessados. Valentina ficou paralisada, o ar preso nos pulmões. Sua mente girava. Como Amanda tinha sua apresentação? Como ousava apresentá-la como se fosse dela? Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Ricardo, ao seu lado, permaneceu em silêncio, os olhos fixos na mesa. Amanda continuou, falando com uma fluidez que parecia ensaiada. Ela usou as mesmas frases que Valentina escreveu, os mesmos argumentos que Valentina passou noites em claro refinando. Cada palavra era um golpe, cada slide uma traição. Os diretores aplaudiram quando Amanda terminou, elogiando sua visão inovadora. Monsieur Lefebvre se virou para Valentina com um sorriso educado. Parabéns por sua equipe, senhora Valentina. Sua assistente é impressionante. Valentina sentiu o chão sumir. Assistente. A palavra ecoou em sua mente como uma afronta. Ela olhou para Amanda, esperando uma explicação, um pedido de desculpas, qualquer coisa. Mas Amanda apenas sorriu, um sorriso que não era de amiga, mas de alguém que acabara de tomar algo que não lhe pertencia. Ricardo, ainda calado, tamborilava os dedos na mesa, evitando o olhar de Valentina.
A reunião terminou com promessas de um retorno em breve. Os diretores saíram e Valentina ficou na sala, o coração disparado, as mãos trêmulas. Amanda começou a arrumar seus papéis, como se nada tivesse acontecido. "Você está bem, Val?" perguntou com uma falsa preocupação que fez o estômago de Valentina revirar. Antes que pudesse responder, Ricardo se levantou. "Vamos conversar no meu escritório", disse, com um tom que não admitia recusa. No escritório de Ricardo, a porta fechada abafava o barulho do corredor. Valentina cruzou os braços, tentando manter a compostura. "O que foi isso, Ricardo? Por que Amanda apresentou meu trabalho?" Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Val, você está exagerando. Amanda só quis ajudar e foi uma oportunidade para eu ver ela apresentando a nossa empresa. Ela viu uma chance e agarrou." A frieza nas palavras dele a atingiu como um soco. "Ajudar?" repetiu ela, a voz tremendo. "Ela roubou minha apresentação e você ficou lá sem dizer nada." Ricardo desviou o olhar e foi então que Valentina notou algo no canto da mesa. Uma pulseira de prata com um pingente em forma de coração. Era de Amanda. Ela a reconheceu imediatamente. Amanda usava aquela pulseira todos os dias, mas ali, na mesa de Ricardo, parecia fora de lugar. Um pressentimento gelado tomou conta dela. "Ricardo", disse, a voz quase um sussurro. "O que está acontecendo?" Ele hesitou e o silêncio foi mais alto do que qualquer palavra. Então, ele falou com a voz baixa, quase envergonhada. "Val, eu e Amanda, nós estamos juntos." O mundo parou. Valentina sentiu o ar escapar, como se alguém tivesse esvaziado seus pulmões. "Juntos?" repetiu, incrédula. "Desde quando?" Ricardo baixou a cabeça. "Há alguns meses. Não foi planejado, Val. Simplesmente aconteceu." Simplesmente aconteceu. As palavras cortaram como facas. Valentina olhou para o homem com quem dividia uma década de vida, com quem construiu sonhos, com quem planejou um futuro. E então pensou em Amanda, sua amiga, sua confidente, a pessoa que conhecia seus medos mais profundos. A traição era dupla e o peso dela esmagava seu peito. Ela quis gritar, chorar, jogar algo contra as paredes. Mas em vez disso, respirou fundo, endireitou os ombros e disse, com uma calma que não sentia: "Você não sabe o que acabou de fazer, Ricardo." Ela abriu a porta do escritório e saiu, os saltos ecoando no corredor. Passou por Amanda, que a chamou com uma voz doce e falsa, mas Valentina não parou, não olhou para trás. No elevador, sozinha, ela apertou o botão do térreo e deixou que as lágrimas viessem, quentes e silenciosas. O mundo que conhecia desmoronou em uma única manhã. Mas enquanto o elevador descia, uma faísca de determinação acendeu em seu peito. Eles pensavam que a haviam destruído. Mal sabiam que acabaram de despertar algo muito maior. O vento frio acariciava o rosto de Valentina enquanto ela arrastava a mala pelo saguão do prédio. O som das rodas contra o mármore ecoava como um lembrete de cada passo que a afastava da vida que conheceu. Lá fora, a cidade pulsava com o barulho de buzinas e o movimento apressado de pedestres, mas ela sentia tudo distante, como se estivesse submersa em água. A traição de Ricardo e Amanda ainda queimava em seu peito, não como raiva, mas como uma dor profunda, uma ferida que parecia pulsar a cada batida do coração. Ela parou por um instante, respirando o ar úmido de São Paulo, e olhou para o céu cinzento. Não havia respostas ali, mas havia uma certeza. Ela precisava partir. No táxi, rumo ao escritório de um advogado que uma amiga indicou, Valentina segurava o celular com força, os dedos hesitando sobre a tela. Queria ligar para alguém, talvez sua mãe, talvez uma prima distante, mas a ideia de explicar o que aconteceu a deixava exausta. Como resumir uma década de casamento e amizade em uma frase?
Como dizer que o homem que amava e a amiga que confiava a apunhalaram juntos? Em vez disso, ela abriu o e-mail e escreveu uma mensagem curta para Ricardo. Quero o divórcio. Minha parte na Aurora é sua. Vou falar com um advogado e não me procure. Cada palavra digitada era um peso que saía de seus ombros, mas também uma facada que ela mesma se dava. Enviar a mensagem foi como fechar uma porta que nunca mais abriria. No escritório do advogado, um homem de meia idade com óculos de armação fina, chamado Dr. Marcelo, a recebeu com um aperto de mão firme e um olhar que misturava empatia e profissionalismo. A sala cheirava a livros antigos e café requentado. Valentina sentou-se de mãos cruzadas no colo e explicou tudo com uma voz que surpreendeu até a si mesma pela firmeza. Contou sobre a Aurora, sobre os anos de dedicação, sobre a apresentação roubada por Amanda e a confissão de Ricardo. Doutor. Marcelo ouviu em silêncio, anotando em um bloco de papel amarelado. Quando ela terminou, ele ajustou os óculos e disse: Você tem direito a mais do que imagina, Valentina. A Aurora é tanto sua quanto dele. Tem certeza de que quer abrir mão de tudo? Valentina hesitou. A Aurora era mais do que uma empresa. Era seu sonho, seu suor, suas noites sem dormir. Mas cada garrafa, cada rótulo, cada contrato agora carregava o veneno da traição. Quero mais nada com eles. Vou começar do zero, respondeu com uma convicção que nasceu ali, naquele momento. Não quero nada que me prenda a ele. Dr. Marcelo assentiu, prometendo cuidar dos papéis do divórcio e da venda de sua parte na empresa. Quando Valentina saiu do escritório, o peso no peito ainda estava lá, mas havia algo novo, um vazio que estranhamente parecia espaço para algo maior. Dias depois, com a papelada assinada e uma quantia modesta depositada em sua conta, o valor de sua parte na Aurora, menos do que valia, mas o suficiente para recomeçar, Valentina tomou uma decisão impulsiva. Comprou uma passagem de avião para Bento Gonçalves, no sul do Brasil. Não sabia exatamente por que escolheu aquele destino. Talvez porque sempre sonhara em conhecer as vinícolas do Vale dos Vinhedos, onde o vinho era mais do que negócio. Era arte, história, vida. Talvez porque precisava de um lugar onde ninguém a conhecesse, onde pudesse ser apenas Valentina, sem o peso de ser a esposa de Ricardo ou a chefe da Aurora. O voo foi tranquilo, mas Valentina mal notou. Sua mente vagava entre lembranças e incertezas. Ela pensou nas noites em que ela e Ricardo brindavam com uma taça de Merlot, planejando o futuro da Aurora. Pensou nas conversas com Amanda, rindo até a barriga doer, dividindo segredos que agora pareciam mentiras. Quando o avião pousou em Porto Alegre, ela alugou um carro e dirigiu até uma pousada simples em Bento Gonçalves, aninhada entre colinas cobertas de parreiras. O lugar era modesto, com paredes de pedra e um jardim onde flores silvestres cresciam sem ordem. O cheiro de terra úmida e uvas maduras a envolveu assim que desceu do carro, e pela primeira vez em dias, ela respirou sem sentir que o ar a sufocava. A dona da pousada, Dona Clara, era uma mulher de cabelos brancos e olhos gentis que pareciam enxergar além do óbvio. "Bem-vinda, querida", disse, entregando a chave do quarto. "Aqui, o tempo anda mais devagar. Espero que encontre o que procura." Valentina sorriu, sem saber o que dizer. Ela não sabia o que procurava, mas algo naquela frase a tocou, como se Dona Clara soubesse mais do que deixava transparecer. No quarto, Valentina desfez a mala com cuidado, pendurando as poucas roupas que trouxera. Entre os itens, encontrou uma foto antiga, esquecida no fundo da bolsa. Ela, Ricardo e Amanda em um piquenique anos atrás, rindo sob o sol. A imagem a fez cerrar os punhos. Ela quis rasgá-la, jogá-la fora, mas algo a impediu. Em vez disso, guardou-a na gaveta da mesinha de cabeceira como se estivesse trancando o passado.
Então, abriu a janela. O vento trouxe o aroma doce das uvas e o som distante de risadas. Era o fim da tarde, e os trabalhadores da vinícola ao lado voltavam do campo, com cestos cheios e rostos cansados, mas satisfeitos. No dia seguinte, Valentina acordou com o canto de um galo e o sol invadindo o quarto. Ela vestiu uma calça jeans, uma blusa leve e um par de tênis gastos. Não queria ser a executiva elegante de São Paulo. Queria ser apenas uma mulher em busca de algo novo. Caminhou até a vinícola Sol Nascente, que ficava a poucos metros da pousada. O lugar era um contraste com a aurora. Menor, mais rústico, com tanques de fermentação antigos e uma equipe pequena que parecia uma família. Ela pediu para falar com o gerente e foi recebida por uma mulher chamada Lúcia, de pele bronzeada e mãos marcadas pelo trabalho. "Quero aprender sobre vinhos", disse Valentina, com uma honestidade que a surpreendeu. Não como empresária, mas como alguém que quer entender o processo, a terra, tudo. Lúcia ergueu uma sobrancelha, avaliando-a. "Você já trabalhou com vinhas?" perguntou. Valentina negou com a cabeça. "Trabalhei com números, contratos, salas de reunião, mas quero aprender o que acontece antes disso." Lúcia sorriu, como se reconhecesse algo em Valentina. "Tudo bem. Comece amanhã, às 6. Vamos ver se você aguenta o sol e a terra." Na manhã seguinte, Valentina se juntou aos trabalhadores no campo. O sol ainda raiava baixo quando ela começou a colher uvas, os dedos desajeitados no início, mas ganhando ritmo com o tempo. O trabalho era árduo, o calor fazia o suor escorrer pela testa e as costas doíam após horas, curvada entre as parreiras. Mas havia algo libertador naquele esforço. Cada cacho de uva que cortava parecia arrancar um pedaço da dor que carregava. Os outros trabalhadores, desconfiados no início, começaram a aceitá-la. Uma moça chamada Joana, com tranças longas e um sorriso fácil, ensinou-a a identificar uvas maduras pelo tom arroxeado e pela firmeza. "Você pega o jeito rápido", disse Joana com um tom de aprovação. Foi no fim daquele dia, enquanto limpava as mãos sujas de terra, que Valentina viu Miguel pela primeira vez. Ele estava no canto do campo, carregando um cesto pesado de uvas, com a facilidade de quem fazia isso há anos. Era alto, com ombros largos e mãos calejadas, que seguravam o cesto com firmeza. Seus cabelos castanhos caíam sobre a testa, e os olhos, de um verde profundo, pareciam carregar uma história que ele não contava. Ele a olhou por um instante, e Valentina sentiu um calor subir ao rosto, algo que não sentia há muito tempo. "Você é nova por aqui", disse ele com uma voz grave e um leve sotaque do interior. "O que te trouxe para as vinhas?" Valentina hesitou. Não queria contar a verdade, mas também não queria mentir. "Quero aprender", respondeu simplesmente, "e esquecer algumas coisas." Miguel assentiu, como se entendesse mais do que ela dizia. "As vinhas são boas para isso", disse com um meio sorriso. "Elas não julgam, só pedem paciência." Ele se afastou, voltando ao trabalho, mas algo naquele breve encontro ficou com Valentina. Era como se, pela primeira vez em dias, alguém a tivesse visto de verdade. Os dias na vinícola se transformaram em semanas. Valentina aprendeu a prensar uvas, a limpar os tanques, a entender o delicado equilíbrio entre açúcar e acidez. Cada tarefa era uma lição, cada conversa com os trabalhadores um lembrete de que a vida podia ser simples, mas profunda. Ela ria com Joana, ouvia histórias de Lúcia sobre safras ruins e anos de fartura e, aos poucos, sentia o peso da traição diminuir. Não desaparecera. Ainda havia noites em que acordava com o rosto de Amanda ou a voz de Ricardo na mente. Mas o trabalho nas vinhas a mantinha ancorada. Miguel aparecia com frequência, sempre com poucas palavras, mas com uma presença que enchia o espaço. Ele corrigia a postura dela ao cortar uvas, mostrava como segurar a tesoura para não machucar as mãos. Havia um toque, havia faísca, algo diferente.
mas eles disfarçaram. Às vezes eles se encontravam no meio das uvas e dividiam uma garrafa d'água sob a sombra de uma árvore. Havia algo em seu jeito calmo, quase solene, que a fazia querer saber mais. Quem era ele? Por que trabalhava como um dos outros, sem se destacar? Mas Valentina não perguntava. Ainda carregava o medo de confiar, de se abrir, de ser traída outra vez. Uma noite após um dia exaustivo, Valentina caminhava de volta à pousada quando ouviu passos atrás dela. Era Miguel, com uma lanterna na mão. "Está escuro", disse ele apontando para o céu sem estrelas. "Não é seguro andar sozinha." Ela quis protestar, mas o tom dele era gentil, sem insistência. Caminharam em silêncio por alguns minutos, o som dos grilos preenchendo o vazio. Então ele falou: "Você já pensou em fazer seu próprio vinho? Algo que seja só seu?" A pergunta a pegou desprevenida. Ela parou, olhando para ele sob a luz fraca da lanterna. "Por quê?" perguntou. Miguel deu de ombros. "Porque você tem fogo nos olhos. Quem tem isso não fica só colhendo uvas. Cria algo novo." As palavras dele ecoaram em Valentina como um chamado. Naquela noite, deitada na cama da pousada, ela não conseguiu dormir. A ideia de criar algo seu, algo que não pertencesse a Ricardo ou Amanda, começou a tomar forma, mas com ela veio o medo. E se falhasse? E se não fosse o suficiente? E, acima de tudo, o que Miguel via nela que ela mesma ainda não enxergava? Enquanto o vento balançava as cortinas, Valentina sentiu uma inquietação nova, não de dor, mas de possibilidade. O que faria com aquele vazio que agora parecia um convite? O sol da manhã banhava as parreiras da vinícola Sol Nascente, tingindo as folhas de um verde brilhante que parecia pulsar com vida. Valentina enxugou o suor da testa com o dorso da mão, sentindo a terra grudada na pele. O trabalho nas vinhas tornara-se uma rotina que a ancorava, um ritmo que acalmava a tempestade em sua alma. Cada cacho de uvas que colhia era um pequeno ato de reconstrução, como se ao tocar a terra ela pudesse remendar os pedaços partidos de si mesma. Mas naquela manhã, depois do que Miguel havia falado na noite anterior, havia algo diferente no ar. Uma eletricidade sutil, um calor que não vinha apenas do sol. Ela sentia os olhos de Miguel sobre ela, mesmo estando a metros de distância, carregando caixas de madeira com a mesma força tranquila de sempre. Valentina tentou se concentrar nas uvas, mas seus pensamentos traiçoeiros voltavam a ele. Miguel era um enigma. Falava pouco, mas cada palavra parecia escolhida com cuidado, como se soubesse o peso que carregava. Nos últimos dias, ele aparecia mais vezes ao seu lado, sempre com uma desculpa prática. Ajustar a tesoura, mostrar um cacho perfeito, apontar uma nuvem que anunciava chuva. Mas havia algo nos gestos dele. A forma como os dedos roçavam os dela ao passar uma ferramenta, o jeito como seus olhos verdes seguravam os dela por um segundo a mais do que o necessário, que fazia o coração de Valentina acelerar. Ela tentava ignorar. O eco da traição de Ricardo ainda ressoava, um lembrete cruel de que confiar podia custar caro. Mas com Miguel era difícil manter as defesas erguidas. Naquela tarde, enquanto o sol escaldava o campo, Lúcia anunciou uma pausa. Os trabalhadores se reuniram sob a sombra de um carvalho antigo, onde garrafas d'água e pão caseiro os esperavam. Valentina sentou-se em um banco de madeira, as pernas cansadas, o cabelo escapando do rabo de cavalo. Miguel se aproximou, segurando uma garrafa d'água gelada. "Você está ficando boa nisso", disse com aquele meio sorriso que parecia esconder 1000 segredos. Ele estendeu a garrafa e quando ela a pegou, os dedos dele roçaram os dela. Um toque tão leve que poderia ser acidental, mas que enviou um arrepio por sua espinha. "Obrigada", murmurou Valentina, desviando o olhar para esconder o rubor nas bochechas.
Ele se sentou ao lado dela, perto o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo, mas não tão perto a ponto de ser invasivo. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado, como se ambos soubessem que algo estava crescendo, algo que ainda não tinham coragem de nomear. Joana, que observava de longe, deu uma risadinha e cochichou algo para outra trabalhadora. Valentina fingiu não notar, mas seu peito apertou com uma mistura de timidez e excitação. "Você já trabalhou em outros vinhedos antes?" perguntou ela, tentando preencher o silêncio. Miguel negou com a cabeça, os olhos fixos no horizonte onde as colinas se perdiam na névoa. "Cresci aqui", disse. "Essas vinhas são parte de mim, mas cada safra ensina algo novo." Ele virou o rosto para ela e a intensidade de seu olhar a pegou desprevenida. "E você? O que as vinhas estão te ensinando?" A pergunta era simples, mas havia uma curiosidade genuína na voz dele, como se quisesse decifrar a história que ela escondia. Valentina hesitou. "Paciência", respondeu com um sorriso fraco, "e que às vezes é preciso sujar as mãos para encontrar algo verdadeiro." Miguel assentiu, como se entendesse mais do que ela dizia. Ele se inclinou um pouco mais perto, e por um instante Valentina pensou que ele poderia tocar sua mão, talvez dizer algo que mudasse tudo. Mas ele apenas pegou a garrafa d'água de volta, roçando os dedos dela novamente, e se levantou. "Boa resposta", disse, com um brilho nos olhos que a deixou sem ar. Enquanto ele se afastava, Valentina sentiu o coração disparado, dividido entre o desejo de correr atrás dele e o medo de se permitir sentir novamente. Os dias seguintes foram uma dança de pequenos momentos. Miguel parecia estar em todos os lugares onde Valentina estava. Quando ela tropeçou em uma raiz escondida entre as parreiras, ele a segurou pelo braço, a mão firme e quente contra sua pele. "Cuidado", murmurou, tão perto que ela sentiu o hálito dele, com um leve toque de menta. Ele a soltou devagar, como se relutasse em quebrar o contato, e Valentina teve que se forçar a respirar normalmente. Em outra tarde, enquanto ela aprendia a prensar uvas, ele se aproximou para ajustar a máquina, o corpo a centímetros do dela. "Assim", disse, guiando suas mãos com uma delicadeza que contrastava com a força de seus braços. O calor do corpo dele, o cheiro de terra e madeira que emanava de sua camisa, fizeram a cabeça de Valentina girar. Ela se afastou, murmurando um agradecimento, mas o olhar que trocaram dizia mais do que qualquer palavra. À noite, Valentina voltava à pousada exausta, mas inquieta. O trabalho nas vinhas a fortalecia, mas era Miguel quem ocupava seus pensamentos. Ela se pegava imaginando como seria tocar o rosto dele, traçar as linhas de seu sorriso com os dedos. Mas cada vez que a imaginação a levava longe, a lembrança do que ela estava fazendo ali a tirava desse devaneio. Ela precisava focar no que era importante. Dona Clara, que parecia perceber tudo, deixou uma xícara de chá de camomila ao seu lado uma noite. "O coração sempre encontra um jeito, querida", disse com um sorriso sábio. "Mas às vezes ele precisa de tempo para cicatrizar antes de bater de novo." Enquanto Valentina se reconstruía em São Paulo, a vinícola Aurora desmoronava. Ricardo tentava manter as aparências, mas sem a presença carismática de Valentina, os clientes começaram a se afastar. Ele e Amanda apareciam nas reuniões com olheiras profundas, a voz tensa, as respostas vagas. Amanda, agora promovida a gerente de vendas, tentava preencher o vazio deixado por Valentina, mas sua arrogância afastava mais do que atraía. Um cliente importante, que Valentina conquistara com anos de confiança, cancelou um contrato após uma discussão com Amanda. "Você não é ela", disse o homem, antes de desligar o telefone. Ricardo ouviu a conversa do outro lado da sala, o rosto pálido. Ele sabia que a Aurora dependia de Valentina, mas nunca admitiria o quanto.
Agora, com as contas no vermelho e os funcionários murmurando, a verdade pesava como uma sentença. Amanda, por sua vez, sentia o chão tremer sob seus pés. A confiança que exibiu na reunião com a Vinhamundo desvanecia a cada dia. Ela olhava para Ricardo, esperando o apoio que ele prometeu, mas encontrava apenas um homem perdido em suas próprias escolhas. Em um momento de fraqueza, ela pegou o celular e digitou uma mensagem para Valentina. Val, precisamos conversar. Me perdoa. Mas hesitou antes de enviar, apagando as palavras com dedos trêmulos. No fundo, ela sabia que não havia volta. O que ela fez não era apenas um erro, era uma traição que marcou Valentina para sempre. De volta a sol nascente, Valentina começava a encontrar beleza nas pequenas coisas. Ela adorava o som das uvas caindo nos cestos, o cheiro doce do mosto fermentando, as risadas de Joana contando histórias de sua infância no interior. Mas era nas conversas com Miguel que ela sentia algo novo florescer. Uma noite, após o trabalho, ele a convidou para caminhar entre as parreiras. O céu estava tingido de laranja e o ar fresco trazia o perfume das uvas maduras. Eles andaram em silêncio, os ombros quase se tocando, até que Miguel parou diante de uma videira antiga, com galhos retorcidos que pareciam contar histórias de décadas. Essa aqui resistiu a tudo, disse ele, tocando as folhas com uma reverência quase sagrada. Secas, chuvas, pragas, ainda dá as melhores uvas. Ele olhou para Valentina e havia algo em seu tom que a fez estremecer. Às vezes, o que parece quebrado é só o começo de algo mais forte. Ela quis responder, mas a proximidade dele a desarmava. Ele deu um passo à frente e, por um instante, Valentina pensou que ele a beijaria. Seus lábios estavam tão perto, os olhos dele tão intensos, que ela sentiu o mundo encolher até restar apenas eles dois. Mas Miguel recuou, com um sorriso tímido. Melhor voltar, disse, a voz rouca. Está ficando frio. Valentina caminhou de volta à pousada com o coração aos pulos. A tensão entre eles era palpável. Um fio esticado que podia romper a qualquer momento. Ela queria aquele beijo, mas o medo a segurava. E se fosse um erro? E se Miguel fosse apenas um eco do que ela perdera? Mas, ao mesmo tempo, cada olhar, cada toque, cada palavra dele parecia prometer algo que ela nunca tivera. Uma conexão verdadeira, sem máscaras. Deitada na cama, com o som do vento lá fora, Valentina fechou os olhos e viu o rosto de Miguel. O que ele escondia? E por que, mesmo com tanto medo, ela sentia que estava começando a se apaixonar? A brisa matinal dançava entre as parreiras, carregando o perfume doce das uvas maduras e o som suave de risadas distantes. Valentina caminhava pelos vinhedos da sol nascente com um cesto nas mãos, os cabelos soltos esvoaçando ao vento, a pele bronzeada pelo sol do sul. O trabalho árduo nas vinhas moldava seu corpo e sua alma, dando-lhe uma força que ela não sabia que possuía. Mas não era apenas sua dedicação que chamava a atenção, era seu jeito, a forma como cumprimentava cada trabalhador com um sorriso genuíno, como ouvia as histórias de Joana com interesse sincero, como ajudava Lúcia a carregar caixas pesadas sem hesitar. Valentina, que viera de São Paulo com seus blazers elegantes e saltos altos, agora usava jeans gastos e botas surradas, mas carregava uma luz que conquistava até os corações mais fechados. Seu jeito despretensioso desarmava as desconfianças. No início, alguns trabalhadores, como o velho seu Zé, que raramente falava, a observavam com cautela, talvez esperando que ela se achasse superior. Mas Valentina se misturava a eles, ria de suas piadas, dividia o pão caseiro na hora da pausa. Certa vez, quando uma tempestade inesperada encharcou o campo, ela ficou até tarde ajudando a cobrir as uvas com lonas, mesmo com a lama grudando nas pernas. Seu Zé, que nunca elogiava ninguém, murmurou para Lúcia.
Essa daí tem o coração no lugar certo. E Lúcia, com um sorriso, respondeu: ela é uma de nós agora. Miguel percebia tudo isso. Ele via como os olhos de Joana brilhavam quando Valentina contava histórias sobre vinhos que provava em viagens antigas. Via como Dona Clara, da pousada, reservava os melhores bolos para ela no café da manhã. Via como até os cachorros da vinícola seguiam Valentina, abanando o rabo como se soubessem que ela carregava bondade. Ele, que sempre se mantivera reservado, trabalhando lado a lado com os outros sem se destacar, sentia algo novo ao observá-la. Valentina não era apenas uma mulher em busca de um recomeço, era uma força, uma chama que iluminava tudo ao seu redor. E cada vez que seus olhares se cruzavam, Miguel sentia o peito apertar, como se algo dentro dele estivesse despertando após anos adormecido. Certa tarde, enquanto o sol mergulhava no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e roxo, Miguel se aproximou de Valentina no campo. Ela estava limpando as mãos, os dedos manchados do suco das uvas. "Valentina", disse ele, com aquela voz grave que parecia ecoar dentro dela, "que tal acampar na fazenda hoje? Quero te mostrar como tudo funciona à noite. As vinhas têm outro ritmo quando o sol se vai." Ela ergueu os olhos, surpresa, e por um momento hesitou. A ideia de passar a noite com ele, sob as estrelas, fazia seu coração disparar. Mas havia algo na sinceridade do convite, no brilho curioso dos olhos verdes dele, que a fez assentir. "Tudo bem", respondeu com um sorriso tímido. "Me diz onde e quando." Naquela noite, Valentina vestiu uma jaqueta leve e seguiu Miguel até uma clareira no fundo da propriedade. Ele carregava uma mochila com uma barraca pequena, cobertores e um isqueiro. O céu estava claro, salpicado de estrelas que pareciam pulsar com vida. Eles montaram a barraca em silêncio, os movimentos sincronizados como se já fizessem isso juntos há anos. Miguel acendeu uma pequena fogueira, e as chamas dançavam, lançando sombras suaves no rosto dele. Sentaram-se em um cobertor, o calor do fogo contrastando com a brisa fresca da noite, abriram uma garrafa de vinho. O silêncio era confortável, mas carregado, como se ambos soubessem que estavam à beira de algo maior. Miguel apontou para as vinhas que pareciam adormecidas sob a luz prateada da lua. "À noite elas respiram diferente", disse. "O orvalho se forma, o solo descansa. É quando a terra fala com as uvas." Valentina ouviu fascinada enquanto ele contava sobre os planos da Sol Nascente. Expandir a produção de vinhos orgânicos, criar rótulos que contassem histórias de cada safra. Havia paixão na voz dele, uma paixão que ela reconhecia, porque era a mesma que a levara a construir a Aurora anos atrás. "E você?", perguntou ele, virando-se para ela. "O que você quer criar depois de toda a experiência aqui?" Valentina hesitou, o coração batendo forte. A pergunta a pegou desprevenida, mas as palavras saíram como se estivessem esperando para serem ditas. "Quero um rótulo meu", confessou, "algo que seja inspirado na vida. Não só no vinho, mas no que ele representa. Superação, raízes, recomeços." Ela baixou os olhos, sentindo-se vulnerável. "Parece bobo, não é?" Miguel negou com a cabeça, o olhar tão intenso que ela sentiu um arrepio. "Não é bobo", disse ele. "É lindo, e eu vou te ajudar a fazer isso." Valentina se levantou, surpresa, o coração acelerado. "Me ajudar? Como?", perguntou, dando um passo em direção a ele. A luz do fogo refletia nos olhos dela, e por um instante o mundo pareceu parar. Miguel se levantou também, ficando a poucos centímetros dela. O ar entre eles estava carregado, como se uma tempestade invisível se formasse. Ele estendeu a mão, tocando o braço dela com uma delicadeza que contrastava com a força de seus dedos calejados. "Confia em mim", murmurou, a voz rouca, os olhos fixos nos dela. Então, sem aviso, ele a puxou para si.
Os lábios dele encontraram os dela, um beijo que começou suave, mas logo se aprofundou, cheio de urgência e desejo. Valentina sentiu o mundo girar, o calor do corpo dele contra o seu, o gosto de vinho e terra nos lábios dele. Suas mãos encontraram os ombros dele, e ela se entregou, deixando o medo se dissolver na chama que os envolvia. Sob a luz das estrelas, com o crepitar da fogueira ao fundo, eles se perderam um no outro, uma noite de amor que era ao mesmo tempo paixão e promessa. Não era só desejo, era como se naquele momento duas almas quebradas se encontrassem, costurando-se uma à outra. Quando a primeira luz da manhã tocou o rosto de Valentina, ela acordou com um sobressalto. A barraca estava quente, o ar carregado do perfume de Miguel, que dormia ao seu lado, o rosto sereno. "Meu Deus, estou atrasada!" exclamou ela, levantando-se rapidamente, o coração disparado. "Preciso ir para o trabalho." Miguel abriu os olhos, um sorriso preguiçoso nos lábios. "Calma", disse sentando-se. "Você pode tirar o dia de folga. Fica comigo." Ele hesitou e então, com um olhar sério, acrescentou: "Tem algo que você precisa saber." Valentina franziu o senho, ainda ajustando a blusa amassada. "O quê?" perguntou, sentindo um nó no estômago. Miguel respirou fundo, os olhos fixos nos dela. "Eu não sou só um trabalhador aqui. Sou o dono da Sol Nascente. Herdei a vinícola do meu avô." O choque atingiu Valentina como um raio. Ela piscou incrédula, as palavras dele ecoando em sua mente. "O dono", repetiu a voz trêmula. "Por que não me contou antes?" Miguel se levantou, aproximando-se dela. "Queria que você visse este lugar como eu vejo, sem rótulos, sem hierarquias. Queria que você me visse como eu sou." Ele tocou o rosto dela, e apesar da surpresa, Valentina sentiu o calor daquele toque acalmar sua confusão. "Vem comigo", disse ele. "Quero te mostrar tudo." Ele a levou pelos bastidores da vinícola, lugares que ela nunca vira. A sala onde os rótulos eram desenhados, com esboços espalhados sobre uma mesa de madeira, o laboratório onde o mosto era testado, com tubos e máquinas que pareciam saídas de um conto de alquimia, o depósito onde garrafas antigas, cobertas de poeira, guardavam safras de décadas passadas. Miguel explicava cada detalhe com paixão, e Valentina ouvia, ainda atordoada, mas fascinada. Ele não era apenas um homem das vinhas, era um visionário, alguém que vivia para transformar uvas em histórias. Enquanto caminhavam, Valentina sentia o peso da revelação misturado ao calor da noite anterior. Quem era aquele homem que a conquistara tão completamente? E o que significava aquele amor que nascera sob as estrelas? Quando pararam diante de uma prensa antiga, Miguel segurou a mão dela. "Você vai criar seu rótulo aqui", disse, com uma certeza que a fez estremecer. "E eu estarei ao seu lado." Pela primeira vez em muito tempo, Valentina sentia que estava vivendo um sonho, um que não pertencia a ninguém, além dela mesma. Enquanto atravessavam o pátio da vinícola, o som de um celular quebrou o silêncio. Valentina franziu o senho, tirando o aparelho do bolso da calça jeans. O nome na tela fez seu coração parar por um instante. Ricardo. Ela hesitou, os dedos pairando sobre o botão de atender. Miguel, ao seu lado, percebeu a mudança em sua expressão, mas não disse nada. Apenas apertou sua mão com um pouco mais de firmeza, como se dissesse que estava ali, não importava o que viesse. Valentina respirou fundo e atendeu, levando o celular ao ouvido. "Ricardo", disse, com uma voz firme que escondia o turbilhão dentro dela. "O que você quer?" Do outro lado da linha, a voz de Ricardo soava diferente, rouca, carregada de um desespero que ela nunca ouvira antes. "Val, por favor, me escuta", começou ele, as palavras saindo apressadas. "Eu cometi um erro terrível. Amanda saiu da empresa. Terminamos. Ela não era quem eu pensava. Tudo desmoronou aqui, Val.
A aurora está afundando, mas eu não ligo para isso. Eu ligo para você. Quero você de volta, quero recomeçar, ter o filho que sempre sonhamos, construir tudo de novo. Me dê uma chance, por favor. Valentina ouviu em silêncio. Cada palavra dele como uma pedra caindo em um lago, criando ondas que ela sentia, mas não queria tocar. Ricardo continuou, falando sobre os velhos tempos, sobre as noites em que planejavam o futuro, sobre como ele agora via o quanto a magoara. Ela fechou os olhos, deixando as memórias passarem como sombras. O sorriso dele na noite em que se conheceram, as promessas feitas sob a luz de velas, o dia em que a aurora abriu suas portas. Mas junto com essas lembranças vinham outras. A frieza na voz dele, a pulseira de Amanda na mesa, o momento em que o mundo que ela construiu ruiu. Miguel permanecia ao seu lado, imóvel, mas seus olhos verdes a observavam com uma intensidade que parecia enxergar sua alma. Ele não ouvia as palavras de Ricardo, mas via o conflito no rosto de Valentina, os lábios apertados, o leve tremor nas mãos. Quando Ricardo finalmente parou, com um tom esperançoso, como se acreditasse que suas palavras a trariam de volta, Valentina abriu os olhos. "Terminou?" perguntou, a voz calma, quase fria. "Ainda tem algo mais?" Ricardo riu, uma risada nervosa, cheia de alívio. "Val, eu sabia que você entenderia. Sabia que ainda sentia algo por nós." Ele começou a falar sobre como poderiam reconstruir tudo, mas Valentina o interrompeu. "Não, Ricardo", disse, com uma clareza que cortava como uma lâmina. "Você não entendeu. Estou longe de São Paulo, longe de você, longe de tudo o que você destruiu. E sabe de uma coisa? Você ainda vai me ver muito, mas não como imagina. Vai me ver como a mulher que ressurgiu das cinzas que você deixou." Antes que ele pudesse responder, ela desligou o telefone, o som do clique ecoando como um ponto final. Valentina guardou o celular no bolso, o coração batendo forte, mas não de raiva ou dor. Era alívio, como se tivesse cortado o último fio que aprendia ao passado. Ela olhou para Miguel, esperando encontrar julgamento ou curiosidade, mas ele apenas sorriu, um sorriso suave que dizia que ele entendia. Miguel segurou o rosto dela com as duas mãos, o toque quente e gentil. "Você é mais forte do que qualquer um que já conheci", disse, "e vou te ajudar a provar isso para o mundo." Eles voltaram a caminhar, agora em direção à sala onde os rótulos eram criados. Enquanto passavam pelas parreiras, Valentina imaginava seu vinho, um rótulo com um nome que ainda não existia, mas que já parecia vivo em sua mente. Talvez algo que falasse de renascimento, de raízes que resistem às tempestades. Miguel, ao seu lado, parecia compartilhar da mesma visão. "Vamos começar pequeno", disse ele, enquanto abria a porta da sala. "Um vinho que conte sua história. A Sol Nascente vai custear tudo. Sei que vai ser um sucesso." Valentina parou, surpresa. "Por que você acredita tanto nisso?" perguntou, a voz carregada de emoção. Miguel virou-se para ela, os olhos brilhando com uma certeza que a desarmava. "Porque eu vejo você, Valentina. Vejo o fogo que você carrega, a forma como transforma tudo que toca. Esse rótulo não vai ser só um vinho, vai ser você." As palavras dele a atingiram como uma onda, e por um momento ela sentiu lágrimas quentes nos olhos. Não de tristeza, mas de gratidão. Pela primeira vez, alguém acreditava nela sem querer nada em troca. A partir daquele dia, a Sol Nascente se tornou o palco do sonho de Valentina. Miguel a colocou no centro do projeto, dando-lhe liberdade para criar. Ela passava horas na sala de rótulos, esboçando ideias com um lápis que parecia dançar sobre o papel. Inspirada pela noite sob as estrelas, desenhou uma garrafa com linhas suaves, como as curvas das colinas do Vale dos Vinhedos, e um nome que veio como um sussurro: Renova. Um vinho tinto, encorpado, com notas de frutas vermelhas e um toque de carvalho, que falava de força e recomeço.
Lúcia e Joana, que se tornaram suas aliadas, ajudavam a escolher as uvas, enquanto Miguel supervisionava cada etapa, sempre com um olhar de orgulho. As semanas seguintes foram um turbilhão. Valentina mergulhou no processo, aprendendo a equilibrar sabores, testando blends, ajustando o tempo de fermentação. Cada passo era um aprendizado, mas também uma celebração, e em pouco tempo tudo estava pronto para o grande lançamento. Enquanto isso, em São Paulo, a notícia do fracasso da Aurora começava a se espalhar, e com ela, sussurros sobre a traição que levou Valentina a partir. Amanda, que fugiu para outra cidade, carregava o peso de sua culpa, incapaz de escapar do vazio que sua ambição deixou. Mas Valentina não pensava neles. Sua vida agora era feita de terra, uvas e um amor que crescia a cada dia. A tarde estava dourada, com o sol derramando luz sobre as colinas do Vale dos Vinhedos, como se celebrasse o grande dia. A vinícola Sol Nascente pulsava com vida, decorada com guirlandas de flores silvestres e mesas cobertas de linho branco, onde garrafas do Renova brilhavam como joias. Valentina ajustou o vestido simples, mas elegante, que escolheu para o lançamento, um tom de vinho que ecoava a essência de seu rótulo. Seu coração batia forte, não de nervosismo, mas de uma emoção que misturava orgulho e gratidão. O Renova não era apenas um vinho, era a prova de que ela transformara dor em esperança, cinzas em vitória. O pátio da vinícola estava cheio. Trabalhadores, moradores locais, jornalistas de revistas especializadas e até alguns curiosos de cidades vizinhas se reuniam, atraídos pela notícia de um novo rótulo que prometia revolucionar o mercado. Joana, com tranças adornadas com flores, corria entre as mesas, rindo enquanto ajudava a servir taças. Lúcia supervisionava tudo com seu jeito firme, mas seus olhos brilhavam de orgulho ao olhar para Valentina. Seu Zé, normalmente tão calado, conversava com um repórter, contando como Valentina conquistara o respeito de todos. E Miguel, sempre presente, movia-se com discrição, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito, mas seus olhos nunca deixavam Valentina, cheios de uma admiração que fazia o peito dela aquecer. Quando o relógio marcou 5 horas, Valentina subiu ao pequeno palco montado no centro do pátio. Um microfone simples a esperava e o murmúrio da multidão cessou. Ela respirou fundo, sentindo o peso do momento, e começou a falar. Sua voz, clara e cheia de emoção, encheu o ar. O Renova não é só um vinho, disse, segurando uma garrafa cujo rótulo reluzia com linhas suaves e o nome em letras douradas. É uma história. Minha história. Há 1 ano, eu perdi tudo o que achava que definia quem eu era. Perdi um casamento, uma empresa, uma amiga. Mas aqui, entre essas vinhas, encontrei algo maior, a mim mesma. O Renova é feito de uvas que resistiram a tempestades, como eu resisti. É um vinho de superação, de raízes que se fortalecem na adversidade. A multidão ouviu em silêncio, hipnotizada. Alguns enxugavam lágrimas discretas, outros assentiam, tocados pela sinceridade de Valentina. Ela falou sobre as noites sem dormir, o trabalho nas parreiras, o apoio de pessoas como Lúcia, Joana e Miguel. Quando terminou, levantou uma taça de Renova, o líquido vermelho brilhando. Que este vinho seja um brinde à vida, disse, com um sorriso que iluminava o palco. Às segundas chances, ao amor que nos encontra quando menos esperamos. O aplauso explodiu, um som que ecoou pelas colinas, e Valentina sentiu lágrimas quentes nos olhos, mas não de tristeza. Eram de plenitude. Entre os convidados, um homem de terno impecável se destacou. Era Monsieur Lefebvre, o presidente da Vinha Mundo, a mesma importadora que 1 ano antes testemunhara a traição de Amanda. Ele se aproximou de Valentina após a apresentação com um sorriso que misturava respeito e entusiasmo.
Senhora Valentina, disse com seu sotaque francês, seu Renova é extraordinário. A história, o sabor, a alma, tudo isso é único. A Vinha Mundo quer distribuí-lo em nossos mercados internacionais. Este vinho vai conquistar o mundo. Valentina piscou, atônita, enquanto a multidão ao redor vibrava. Era mais do que ela sonhara, mais do que ousara imaginar. Enquanto a festa continuava, com risadas, música e taças tilintando, a notícia do sucesso do Renova se espalhava. Em São Paulo, Ricardo, em seu apartamento vazio, olhava um perfil de vinhos na rede social, o rosto pálido ao ver a foto de Valentina em uma postagem. A manchete dizia: Renova, o vinho que ressurgiu das cinzas. Ele leu sobre o lançamento, sobre a Vinha Mundo, sobre a mulher que ele subestimou. A Aurora, agora à beira da falência, era apenas uma sombra do que fora. Ricardo deixou a revista cair, o peso de suas escolhas como uma pedra em seu peito. Amanda, que ele não via há meses, apareceu em uma rede social, sozinha, tentando reconstruir a carreira em outra cidade, mas sem brilho, sem propósito. O passado que compartilhavam havia desmoronado, enquanto Valentina brilhava mais do que nunca. De volta a sol nascente, a noite caiu e as luzes de lanternas penduradas nas árvores criavam um cenário de conto de fadas. Valentina caminhava entre os convidados, agradecendo cada um, quando Miguel a puxou para o canto do pátio, onde as parreiras formavam um corredor natural. Ele segurou as mãos dela, os olhos verdes brilhando sob a luz das estrelas. Valentina, disse, a voz grave e cheia de emoção, você transformou este lugar, transformou a mim. Não quero passar mais um dia sem você ao meu lado. Ele se ajoelhou, tirando do bolso uma aliança linda, de ouro branco e uma pequena pedra que capturava a luz. Casa comigo? Valentina sentiu o ar escapar dos pulmões. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas ela riu, um som que misturava surpresa e felicidade. Sim, sussurrou, e então mais alto, sim. Miguel colocou a aliança em seu dedo, levantou-se e a puxou para um beijo que era promessa, paixão e futuro. A multidão, que observava de longe, aplaudiu, e Joana gritou algo que fez todos rirem. Naquela mesma noite, sob o céu estrelado, Dona Clara improvisou um buquê de flores silvestres e Lúcia trouxe um bolo caseiro e ensaiaram uma cerimônia ali mesmo, entre as vinhas. Seu Zé, com lágrimas nos olhos, fez as vezes de padrinho, enquanto Joana espalhava pétalas pelo chão. Era uma celebração de amor, mas também de família. A família que Valentina encontrara na Sol Nascente. O sucesso do Renova trouxe prosperidade à vinícola. Com o contrato da Vinha Mundo, a Sol Nascente expandiu, contratando mais trabalhadores, construindo novos tanques de fermentação, mas sem perder sua essência. Valentina e Miguel trabalhavam lado a lado, criando novos rótulos, cada um com uma história. A vinícola tornou-se um símbolo de resiliência, atraindo visitantes que queriam conhecer a mulher que transformara dor em vinho, perda em vitória. Mas o momento mais inesperado veio meses depois, em uma manhã tranquila. Valentina estava no laboratório, testando uma nova safra, quando Dona Clara entrou, segurando um envelope amarelado. Chegou isso para você, disse com um sorriso misterioso. Dentro do envelope havia uma carta escrita à mão, em uma caligrafia tremida. Era de sua mãe, que Valentina não via desde que se mudou para São Paulo, anos atrás. A carta contava que ela acompanhou a história do Renova à distância, através das notícias, e que sempre soube que Valentina era destinada a coisas grandes. Mas o que fez Valentina chorar foi o último parágrafo. Quero te ver, minha filha. Quero conhecer a mulher que você se tornou e, se me permitir, quero estar ao seu lado. Valentina segurou a carta contra o peito, as lágrimas caindo livremente. Ela olhou para Miguel, que a abraçava com força, e soube que aquele era o verdadeiro final feliz. Não apenas o amor que encontrara,
mas a reconciliação com seu passado, com sua família, consigo mesma. Ligou para a mãe naquela mesma tarde, e a conversa, cheia de risos e lágrimas, foi como reconstruir uma ponte que pensara estar quebrada para sempre. Dias depois, quando sua mãe chegou a sol nascente, Valentina a abraçou sob as parreiras, sentindo que finalmente todas as peças de sua vida se encaixavam. O Renova não era apenas um vinho, era a prova de que o amor, a família e a coragem podiam transformar qualquer cinza em luz. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, clique em gostei e se inscreva para apoiar nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.